E eu quero começar lendo com vocês o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, somente um versículo. É o versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Bom dia, Télias. Graça e paz, querida. Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, existe uma coisa que movimenta o agir de Deus na nossa vida. Existe uma coisa que agrada o coração de Deus. Existe uma coisa que permite que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. É a fé. É a fé. Um homem sem fé, uma mulher sem fé, eles estão mortos espiritualmente. Fisicamente continuam vivos. A vida continua acontecendo. Mas sem fé, estão espiritualmente mortos. O nosso combustível, aquilo que faz a gente caminhar, aquilo que faz a gente acordar de manhã e ter a certeza de que será um dia extraordinário na presença de Deus, é a nossa fé. É interessante que o próprio Deus deixa muito claro, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que desejam estar perto de Deus, que buscam Deus, precisam crer que Ele existe. Bom dia, Tá. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Quer agradar o coração de Deus? Mantenha a sua fé ativa. É interessante que, se você começar a olhar os evangelhos, você vai perceber que, quando Jesus terminava de fazer o milagre em relação a uma pessoa, quando o milagre terminava de acontecer, Jesus sempre dizia assim: vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz, a tua fé te curou. Sabe o que é o milagre? Sabe o que é milagre? É o sobrenatural encontrando com a fé. O sobrenatural, quando ele encontra com a fé humana, o milagre acontece. E Deus se preocupa tanto com a fé do homem e com a fé da mulher, que ele diz que ele está voltando. E ele diz: quando eu voltar, ainda encontrarei fé na terra? Fé não é um sentimento, fé não é um pensamento, fé é uma postura, fé é um estilo de vida. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Fé é uma postura que você tem diante da vida. Você só tem duas opções para viver: ou pela fé, ou pela incredulidade. Jesus Cristo não pôde fazer os seus milagres, não pôde abençoar a sua própria cidade, Jerusalém, porque ali ele não encontrou fé naquele povo. Ele passou por ali, mas foi embora, porque ali existia um povo incrédulo. Queridos, a fé, ela é fundamental e essencial para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada cristã. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque às vezes nos encontramos com uma fé fraca, uma fé que está esmorecendo, uma fé que está abalada.
E precisamos ser homens e mulheres de fé inabalável. E esse personagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24, ele diz: eu creio. Ajuda-me, ele fala para Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não sei como é que está a sua fé hoje, eu não sei como é que você amanheceu em relação à sua fé, mas hoje esse devocional é para te reanimar, para te encorajar, para que você saia daqui hoje com a sua fé extremamente fortalecida no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Marta e Maria estavam diante do túmulo do seu irmão Lázaro, elas estavam completamente arrasadas, tristes, porque o seu irmão tinha falecido. Mas Jesus estava ali, e ele disse para elas: eu não te disse, se creres, verá a glória de Deus? Queridos, a fé, ela é inegociável. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. A fé é inegociável. A fé precisa ser alimentada a cada dia. Todos os dias você precisa alimentar a sua fé, senão ela morre de fome, senão ela morre. Esse devocional toda manhã tem, além de vários objetivos, um deles é alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. E ela não deve ser só fortalecida, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser colocada em prática. E sabe onde colocamos a prática da fé? Nos desafios da vida, nas crises da vida. Responda para você sinceramente. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Responda para você sinceramente. Quando está tudo bem na sua vida, você exercita a fé? Quando está tudo acontecendo da forma que você gostaria, quando está tudo indo do jeito certo, ou está tudo acontecendo da melhor forma possível, você lembra da sua fé? Na verdade, a fé ela só é exposta quando atravessamos algum desafio, quando enfrentamos algum gigante. Aí a nossa fé é provada, aí a nossa fé é testada. Porque quando está tudo bem, bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Quando está tudo bem, nem da fé lembramos. Parece que quando está tudo bem, ligamos a nossa vida no piloto automático e ela vai. E não percebemos. Aí precisamos passar por algum vale, por algum deserto, para que a gente possa voltar a nossa atenção e lembrar que precisamos da fé. Queridos, a fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. E sabe onde alimentamos a nossa fé? No vale da sombra da morte, nos desertos da vida. O que devemos fazer quando atravessamos esses momentos da vida e começa a ficar tudo bem? Devemos continuar alimentando a nossa fé e não esquecer dela, manter a fé ativa de que vamos permanecer com tudo bem. A fé deve ser a nossa essência principal como filhos e filhas de Deus. Amém, Vânia? Amém. Precisamos exercitar a fé todos os dias. Esse trecho que lemos de Marcos, capítulo 9, eu quero contar um pouquinho do contexto para vocês entenderem.
porque senão fica um versículo isolado. É isso mesmo, Haroldo, a fé é uma decisão diária. Eu decido crer todos os dias. Na verdade, a vida cristã é uma decisão diária. Eu desejo continuar marchando, eu desejo continuar caminhando, eu desejo continuar acreditando, eu desejo continuar adorando, independente das circunstâncias da minha vida, porque as circunstâncias da minha vida não definem quem eu sou em Deus, mas é a fé que eu tenho nele que decide quem eu sou nele. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 9, que lemos. Eu quero ler o versículo 16 até o versículo 19, para vocês entenderem o contexto. Jesus estava chegando perto de uma multidão que estava discutindo. Amém, Gi. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Jesus estava chegando no meio de uma multidão, de um grupo de pessoas que estavam discutindo, e no meio dela estavam os discípulos. E olha como Jesus faz. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha a resposta de Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Queridos, a fé dos discípulos estava fraca, estava abalada. Bom dia, Marcelo, bom dia, Mônica, Deus os abençoe. Imagine só, aqueles homens que andavam com Jesus estavam com a sua fé enfraquecida. Então não se sinta culpado se um dia a sua fé estiver enfraquecida. O problema do ser humano é que ele se culpa muito, ele se cobra muito. Não, viva uma vida tranquila. E entenda que quando a fé estiver fraca, você precisa abastecer, você precisa se alimentar para fortalecer a sua fé. Foram apresentados aos discípulos um menino que estava possuído, endemoniado. E os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio daquele menino, por falta de fé. Por isso que Jesus Cristo disse: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportar essa incredulidade de vocês? Até quando estarei com vocês? Queridos, você quer ver o milagre acontecer? Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Mantenha a sua fé ativa. Como eu falei, a fé não é sentimento, não é palavra. É fácil dizer eu creio. A questão é viver o eu creio. Vida com Deus é uma vida prática. Vida com Deus é uma vida de jornada, de caminhada, de testemunho. Pode dizer sim, eu creio, mas você precisa viver o eu creio. Porque a fé é uma postura de vida, é uma decisão, é um posicionamento em relação ao que você crê. Grave isso que eu vou dizer. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que passa dentro do seu coração. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Bom te ver por aqui, Deus te abençoe. Bom dia, Ilana, Deus te abençoe. Grave isso que eu vou te dizer, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que de repente pode estar afligindo o seu dia, afligindo a sua mente e o seu coração. Mas o que é a fé?
A fé é, eu vejo isso acontecendo, mas eu creio além disso. Os meus olhos estão vendo isso. A minha fé crê no além disso. Porque nós não caminhamos pelas circunstâncias, nós caminhamos pelas promessas. Nunca esqueça disso. Não andamos pelas circunstâncias e sentimentos, mas caminhamos pelas promessas de Deus para nós. Está doendo, está difícil, mas a minha fé me faz olhar além. A fé me faz olhar além. A fé, isso mesmo, Haroldo, a fé não é um momento, não é um escape emergencial, não. A fé é uma postura de vida. A fé é a forma que eu vivo. A fé é a forma que eu caminho. A fé é a forma que eu falo. A fé é a forma que eu sinto. A fé é a forma que eu decido e escolho viver. A sua fé está fraca? Então esse devocional é para você hoje. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Se a sua fé está fraca, esse devocional é para você. Eu separei aqui algumas lições importantes que vão me ajudar e te ajudar a fortalecer a nossa fé. A minha oração é que você saia daqui hoje cheio, mas cheio da graça, da glória de Deus sobre a sua vida e com o seu tanque de fé transbordando. A fé faz o impossível acontecer. A fé faz o sobrenatural trabalhar. Que a sua mente hoje, que o seu coração hoje sejam repletos de fé. Fé naquele que tudo pode, fé naquele que tudo faz, fé naquele que é seu Pai, que é Criador dos céus e da terra. Esse é o meu desejo no devocional de hoje. Primeira coisa que você precisa fazer para fortalecer a sua fé. Primeira coisa que você precisa fazer para manter a sua fé ativa. Busque a fé nessa palavra. Essa palavra vai fortalecer a sua fé. Se você meditar nela todos os dias, a sua fé será fortalecida. É a palavra o maior ingrediente de fortalecimento da nossa fé. Não se desvie desse livro, não se aparte desse livro, mas medite nele todos os dias. Esse livro ele é para ser aberto, lido todos os dias da sua vida. Para eu preparar uma mensagem, eu preciso buscar nesse livro. Para eu tomar uma decisão, eu preciso buscar nesse livro. Para eu fazer escolhas, eu preciso buscar nesse livro. Para ver a direção que eu devo seguir, eu preciso buscar nesse livro. Para cuidar da minha família, eu preciso buscar nesse livro. Para educar os meus filhos, eu preciso buscar nesse livro. Para cuidar da minha vida profissional, eu preciso buscar nesse livro. Para cuidar da minha vida financeira, eu preciso buscar nesse livro. Para proteger o meu coração e a minha mente, eu preciso buscar nesse livro. Para fortalecer a minha fé, eu preciso buscar a fé na palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a fonte da sua fé está na palavra de Deus. Todas as nossas orações, toda a nossa caminhada, ela deve estar baseada na palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você sabe caminhar. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você sabe orar. Quanto mais você busca a palavra de Deus, mais você sabe viver.
É a palavra de Deus que deve ser o nosso alicerce. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está muito claro isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como é que ouvimos a palavra de Deus? Quando estamos disponíveis a ela. Quando você entra num devocional como esse toda manhã, é porque você está colocando-se à disposição da palavra. Quando você vai num culto, quando você escuta uma pregação, você está colocando-se disponível à palavra. E tenha certeza, essa disposição em ouvir fortalecerá a sua fé. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é o sustento que precisamos. Por isso, queridos, eu sempre vou bater nessa tecla. Não deixe de ler a palavra de Deus todos os dias. Qual foi a última vez que você pegou na Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Sabe, queridos, as maiores batalhas da nossa vida, se não todas elas, serão só vencidas pela palavra. Eu preguei semana passada ou retrasada, eu não lembro agora. Eu preguei na igreja, no culto eu acho que foi no culto domingo de manhã. O próprio Jesus Cristo, eu falei sobre isso, o próprio Jesus Cristo venceu uma das maiores batalhas do início do ministério dele, pela palavra. Logo que Jesus foi batizado pelo Espírito, ele foi levado ao deserto. Ali no deserto ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Quando ele chegou no deserto, Satanás se apresentou a ele e ali começou uma guerra, uma batalha. E Jesus venceu essa guerra pela palavra. Chegou um momento que Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus. Sabe, querido, existem batalhas na nossa vida que vão querer confrontar a nossa identidade. Existem batalhas na vida que você vai ter a sua identidade abalada. Não permita que isso aconteça. Entenda que, independente das circunstâncias, você é e sempre será filho de Deus. Filha de Deus. Nunca esqueça disso. Essa é a sua identidade. Você é filho. Você é filha de Deus. Nunca esqueça disso. E Satanás foi exatamente nesse cerne da questão, querendo confrontar a identidade de Jesus. E olha que Jesus tinha acabado de sair do batismo. E lá no batismo, quando ele foi batizado, o céu se abriu. E a primeira coisa que Deus disse para Jesus foi: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Ali estava revelando a verdadeira identidade de Jesus. Ele tinha acabado de sair do batismo, com a sua identidade fortalecida. E o diabo chegou e falou: se tu és o Filho de Deus, ou seja, colocando em questão, colocando em xeque a identidade de Deus, do Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Imagina, Jesus estava morrendo de fome, 40 dias, 40 noites, sem comer, em jejum no deserto. Mas Jesus disse: está escrito. Jesus disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a última tentação, Jesus Cristo virou para o diabo e falou: afasta-se de mim, porque está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. E o diabo foi embora, os anjos vieram e serviram Jesus. Toda a batalha da sua vida será vencida pela palavra. Todas as questões da sua vida serão vencidas pela palavra.
Olhe para o problema da sua vida e diga: está escrito. Olhe para a enfermidade da sua vida e diga: está escrito. Olhe para os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações e diga: está escrito. Olhe para a sua vida e diga: está escrito. Sabe, queridos, nunca esqueça, você é o seu maior profeta. Eu não tenho nada contra profetas, pelo contrário, são homens e mulheres de Deus levantados por Deus. Mas existem pessoas que ficam sempre procurando uma profecia, fica sempre procurando algum profeta para dizer para ela o que deve fazer, o que não deve fazer, para obter uma revelação. A maior revelação que temos está aqui, ó. Já está aqui. A maior revelação que precisamos está aqui. Mas entenda, você é o seu maior profeta. Então diga para você mesmo: está escrito. E o que está escrito eu viverei. O que está escrito eu farei. O que está escrito acontecerá. Comece a profetizar bênçãos na sua vida. O que você tem falado para você mesmo? O que você tem falado para a sua própria vida? Alguns, diante das situações, reclamam. Alguns, diante das situações, falam mal. O que você tem falado para você e para a sua vida? Eu só tenho dois caminhos na vida. Ou eu tenho uma vida de murmuração e reclamação, ou eu tenho uma vida de testemunho de que Deus é Deus na minha vida. O povo pereceu no deserto por causa da murmuração. Então, queridos, busque na palavra de Deus o fortalecimento da sua fé e sempre entenda: está escrito. Está escrito que eu sou o seu Deus. Está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está escrito: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está escrito: clama a mim, e eu responderei coisas insondáveis que você não sabe. Está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se fortaleça pela palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Olha o que Jesus Cristo diz: o Espírito é o que vivifica, é o que te dá vida. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho dito a vocês são Espírito, são vida. Quer viver? Viva a palavra. É a palavra que vai te trazer vida. Vida plena. O Espírito é o que vivifica. A carne nada se aproveita, diz Jesus. Os desejos passam, as vontades passam, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito de vida. Quer viver? Viva a palavra. A palavra de Deus é fonte de vida. Amém? Quer fortalecer a sua fé? Primeira lição: busque a fé na palavra de Deus. Segunda lição: quer ter a sua fé fortalecida? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Se perdoe. Tire de você o sentimento de culpa. Diga para Deus aquilo que você fez que foi contra os princípios e os valores de Deus. Arrependa-se profundamente. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é mudança de mente. É o que chamamos de metanoia no grego. O que é o arrependimento? Você reconhece que pecou.
Você reconhece que cometeu uma transgressão. Você é perdoado em Deus, mas você não comete mais aquele erro. Pecado não pode ser uma rotina de vida. Pecado deve ser um acidente, um erro de percurso. Quando Jesus perdoava as pessoas, quando Jesus liberava uma palavra de vitória, de fé e exercia o milagre, ele dizia para a pessoa assim: vá em paz e não peques mais. Foi isso que ele disse para aquela adúltera que foi pega em flagrante e trouxeram até Jesus e queriam apedrejá-la. E ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem, porque Jesus foi lá no coração humano. Todos nós somos pecadores. Nascemos em pecado. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E por causa de um homem, somos perdoados do pecado. Mas quando todo mundo foi embora, Jesus olhou para aquela mulher e falou: cadê seus acusadores? Aqueles que te condenaram. Ela falou: foram todos embora, Senhor. Ele falou: eu também não te condeno. Vá em paz, mas não peques mais. Será que ela não ia pecar de novo? Ela ia, porque todos nós falhamos. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte para ela: não cometa mais adultério de novo. Não repita o mesmo erro, porque esse erro você já foi perdoado. Arrependa-se dos seus pecados. Pecado é fonte de toda fraqueza de fé. Sabe por quê? Porque quando pecamos, geramos em nós sentimento de culpa. E isso é bom, devemos reconhecer a nossa culpa, mas não devemos permanecer nela. Na cruz do Calvário você já foi perdoado. Eu já fui perdoado. Se por acaso você cometeu algum deslize, se por acaso você cometeu algum pecado, reconheça diante de Deus. Perdão, Senhor. Levanta a cabeça, continua completamente liberto do sentimento de culpa. E não cometa mais o mesmo erro, continua a sua vida. Todos nós pecamos. Paulo deixou isso muito claro quando ele escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele disse: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Reconheça, seja rápido em se arrepender, porque o sentimento de culpa nos paralisa, o sentimento de culpa nos enfraquece. Seja rápido em se arrepender, não demore para fazer isso. Sabe, quando você se arrepende dos seus pecados, você começa a acreditar na santidade. Santidade é um processo. O próprio Deus disse: sejam santos, como eu sou santo. O primeiro processo da santidade é reconhecimento de pecado, entrega de arrependimento. Queridos, não importa o que você fez no passado, eu também não tive um passado muito bom. Eu fui um homem difícil. Mas Deus me libertou, Deus transformou a minha vida. Hoje eu procuro a santidade todos os dias. Sou santo? Não, mas estou em processo. Ser santo é ser semelhante a Deus. Ser santo é viver princípios e valores de Deus. Ser santos é continuar a sua jornada cristã, alicerçado pela palavra, sendo ministrado por ela. E a cada dia que passa, você se torna um homem ou uma mulher melhor do que ontem. Hoje você tem que ser um homem ou uma mulher melhor do que ontem. Amanhã você tem que ser um homem ou uma mulher melhor do que hoje. Isso é um processo diário. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E mantenha-se firme na sua jornada. Sem sentimento de culpa. Não existe mais sentimento de culpa. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura.
Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 nos diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, nasceram de novo. O nosso primeiro nascimento é o nascimento carnal. Saímos do ventre da nossa mãe. O nosso segundo nascimento é o nascimento do Espírito. É quando nascemos de novo em Cristo. Cristo nos regenera, nos faz nova criatura. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Antes andávamos segundo a carne. Tivemos um parto, nascemos segundo a carne. Mas agora andamos segundo o Espírito, nascemos de novo. Vivemos pelo Espírito. E ele continua o versículo, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Bom dia, G. Rodrigues, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, queridos, para que você não tenha sua fé enfraquecida, reconheça o pecado, apresente ele a Deus, se arrependa, levante e continue a sua jornada, porque agora você é nova criatura e você vive pelo Espírito que te vivifica todos os dias. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa que precisamos aprender como lição para fortalecer a nossa fé. Resista às dúvidas. Resista às dúvidas. Tenha certeza do caminho que você está seguindo. Tenha certeza das escolhas em Cristo que você fez. Tenha certeza da decisão que você tomou de andar com Deus. Tenha certeza das promessas de Deus. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Não deixe que a dúvida invada o seu pensamento, colocando em dúvida a sua fé. Existem circunstâncias na vida da gente que mexem com a nossa estrutura, mas jamais tenha dúvida do caminho bom que você escolheu. Não tenha dúvida da fé que você resolveu praticar. Não tenha dúvida da sua identidade como filho e filha de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos diz. Eu acho esse versículo fantástico. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas. O que é essa grande nuvem de testemunhas? É a palavra. Aqui temos milhares de pessoas que são testemunhas da fé, testemunhas de uma vida com Deus, testemunhas de milagres, testemunha de vida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Olha aqui que Hebreus está dizendo, a carta dos Hebreus está dizendo. Nós temos grandes testemunhas de que vale a pena correr essa corrida, de que vale a pena perseverar. Então, nos livremos de tudo que nos atrapalha, da dúvida, da incredulidade, do medo, da preocupação. Nos livremos disso e corramos com perseverança, um dia de cada vez, a corrida que nos foi proposta. Queridos, nós estamos numa jornada. Nós não somos o povo que retrocede. Bom dia, dona Heloísa, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Olhe para frente. Mantenha o ritmo, mantenha a marcha. Se livre das coisas que te atrapalham. Se livre das coisas que enfraquecem a sua fé. Não duvide. Peça com fé aquilo que você precisa, não duvidando.
crendo que aquilo que você pediu já te pertence. Antes de você abrir a boca, Deus já sabe do que você necessita. Peça com sabedoria, viva com sabedoria, ande com sabedoria. Sabe, queridos, Deus tem um estoque infinito de sabedoria para derramar sobre a sua vida. O que mais precisamos como homens e mulheres é de sabedoria. Eu acho interessante quando a gente vê a história de Salomão. Salomão, quando terminou de oferecer 1000 holocaustos para Deus, ele estava ali se tornando rei. Quando ele acabou de oferecer 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios para Deus, Deus se agradou tanto que ele virou para Salomão e falou assim: Salomão, peça-me o que quiser, que eu te darei. Já pensou Deus falar isso para você? Peça-me o que quiser, que eu te darei. Foi exatamente isso que ele falou para Salomão. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Poderia ter pedido mulheres, poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido vitória eterna nos inimigos, poderia ter pedido qualquer coisa. Mas Salomão pediu uma coisa só: Senhor, me dê sabedoria para governar essa nação. Me dê sabedoria para viver. Deus se agradou tanto com esse pedido que ele disse: te darei sabedoria, mas como não me pedisse riquezas, vitórias sobre os seus inimigos, eu também te darei tudo isso. E não houve e não há até hoje nenhum homem que foi tão sábio quanto Salomão. O que precisamos, eu e você, para viver uma vida plena é de sabedoria. Sabedoria para lidar com as demandas e questões da vida interna e externa. Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 7 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Olha que incrível isso. Se você não tiver fé, se você tiver incredulidade, estiver duvidando da sua vida, não pense tal homem ou tal mulher que receberá alguma coisa do Senhor. Senhor não tem compromisso com a dúvida. Senhor não tem compromisso com a incredulidade. Viva fortalecido pela fé. Peça com fé e tudo lhe será dado. Permaneça inabalável. Tenha confiança em Deus. Queridos, não viva pela dúvida. Não viva pela dúvida. Sabe, queridos, quando nós temos convicções e certezas em relação à nossa fé, a nossa mente e o nosso coração são guardados, são protegidos. Quer blindar o seu coração? Quer blindar a sua mente? Mantenha a sua fé ativa, sem duvidar. Mantenha-se firme. Olha o que Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4 nos diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ele confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Sabe de onde vem a paz que precisamos? Da nossa mente e coração firme no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Em ti. Mantenha sua fé ativa. Se alimente dela. Alimente ela sempre. Estamos caminhando para o final do devocional. E falta mais 2 pontos. O
próximo ponto, para você manter a sua fé alimentada, não deixar a sua fé enfraquecida, cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Precisamos pensar os pensamentos da fé, falando palavras de fé. É o que eu falei, você é o seu maior profeta. O que é ser profeta? Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não enxergo, eu não vejo solução, eu não vejo nada acontecendo, mas eu creio que dias melhores virão. Comece a profetizar para você. Palavras de fé, levando o seu coração a viver e experimentar a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Comece a praticar. Comece a pensar nas coisas que realmente te levam para Deus. Eu sei que às vezes vem pensamentos contrários. A maior batalha da nossa vida é aqui, ó. É na mente. Sabe por quê? Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa num pensamento. E se você alimenta esse pensamento, ele vira um sentimento. Se você alimenta esse sentimento, ele vira uma ação. Se você executa essa ação, ela gera um resultado, uma consequência. Então cuidado com o que começa aqui, porque vem para o sentimento, se transforma numa atitude e gera uma consequência. A nossa maior batalha é na mente. Por isso que precisamos vigiar, precisamos nos alimentar, manter a nossa mente cheia de Deus, cheia de Deus, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Precisamos destruir todos os argumentos que chegam para a gente, que não tem a ver com a palavra de Deus. Precisamos destruir todos os sentimentos que nos invadem, que não nos levam para próximo de Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha isso. Destruímos todos os argumentos de pretensão que nos levanta contra o conhecimento de Deus. Você já conhece Deus, você conhece a sua palavra, você já conhece o Senhor, você já sabe princípios e valores da palavra para a sua vida. Então qualquer argumento que venha com essa pretensão de se levantar contra esse conhecimento, você deve levar cativo todo esse pensamento que vem na sua mente. Leve a ele cativo a Cristo e se torne obediente ao Senhor. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Cuide dos seus pensamentos. Sabe, queridos, toda sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribui para a sua fé, descarte. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, vem um pensamento ruim na minha mente. Eu sou ser humano. Na mesma hora, queridos, eu mudo o foco. Eu já vou fazer outra coisa. Eu mudo o foco na hora, eu não deixo os pensamentos tomarem conta. Paulo chama esses pensamentos de dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados? É aquele dardo que é jogado na mente todo dia. O diabo, queridos, ele não cansa, ele é perseverante. Pedro já diz, ele fica como um leão rugindo à nossa volta, esperando uma brecha para nos tragar. E os dardos inflamados que Paulo fala são esses pensamentos que de repente aparecem na nossa mente. Eles devem ser resistidos, submetidos ao senhorio de Cristo. Blinde os seus pensamentos. Blinde os seus pensamentos. Fique longe de coisas que te fazem pensar ao contrário.
Sabe, queridos, não temos como impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Não temos como impedir, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Então não temos como impedir o pensamento. Ele vem, mas temos como impedir que ele evolua. Então chegou um pensamento ruim, mude o foco, porque isso vai fazer a sua fé continuar fortalecida. Pense nas coisas de Deus. Por isso que a gente precisa estar se alimentando sempre, para que a nossa mente comece a ser ocupada pelas coisas de Deus. Paulo, quando escreveu a Filipos, na igreja de Filipenses, ele deixou claro isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu te pergunto nessa manhã, o que tem ocupado o seu pensamento? O que é verdadeiro? O que é nobre? O que é correto? O que é amável? O que tem boa fama? O que é excelente? É isso que tem ocupado o seu pensamento? Se for, amém, você está no caminho certo. Se não for, mude os seus pensamentos. Rejeite todo pensamento contrário. Edifique a sua mente com pensamento de fé. Isso vai fortalecer a sua fé. E para finalizar, a última lição para fortalecer a fé: veja tudo com os olhos da fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, porque o seu Espírito está pronto, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. O seu olho ainda não viu, o seu ouvido ainda não ouviu, a sua mente ainda não conseguiu alcançar isso, mas é isso que Deus tem preparado para você. Comece a olhar a vida além das circunstâncias. Comece a ver a vida além das circunstâncias. Queridos, os nossos ouvidos e olhos físicos não são capazes de perceber o que Deus tem preparado para nós. Os nossos olhos, os nossos ouvidos não são capazes, ouvidos naturais, olhos naturais, não são capazes de experimentar e ver o que Deus já tem preparado para nós. Por isso que devemos viver no Espírito, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa vida deve ser uma vida espiritual, primeiro, porque somos seres espirituais. Entenda isso. Às vezes a gente confunde, mas somos primeiro espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. A nossa vida deve ser uma vida espiritual. Se você não está vendo o que Deus está fazendo, é porque você não está com seus olhos da fé abertos. Ore a Deus e pedindo: Deus, abre os meus olhos e faça eu enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? E para finalizar esse devocional, eu quero ler com vocês Isaías 43, versículo 19. Preste bem atenção. Deus continua trabalhando. Deus continua agindo. Deus te quer ver bem. Às vezes você está tão focado nos problemas, às vezes você está tão focado nos seus sentimentos, que você não tem a capacidade de enxergar o novo de Deus. Mas olha o que Deus diz para você nesta manhã. Isaías 43, versículo 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do seu deserto e farei rios na terra seca. Deus está dizendo o seguinte: estou realizando coisas novas para a sua vida. Veja, já estou em movimento, já comecei,
Você não está percebendo? Olha para mim. Olhe além das circunstâncias. Olhe pelo olhar da fé. Eu abrirei um caminho nesse deserto. Você tem solução, você tem escape. E eu farei um rio nessa terra seca. Queridos, olhe com os olhos da fé. É fato de que às vezes a nossa fé está fraca. É fato de que às vezes a nossa fé parece abalada. Mas busque a fé na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus sempre, sempre. Arrependa dos seus pecados, reconheça que você é um pecador e que precisa da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. Resista às suas dúvidas, não negocie os seus princípios e valores, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus pensamentos e comece a ver tudo com os olhos da fé. Dessa forma, você manterá a sua fé inabalável. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Quando a fé parece fraca, existem princípios e lições que devemos colocar em prática para manter a nossa fé fortalecida todos os dias. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Obrigado, Teles. Deus abençoe, querida. Deus seja louvado por isso. Vamos orar, queridos. Faça aí do seu lugar um altar. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos um altar vivo diante de Deus. Vamos orar agora com fé, com a nossa fé fortalecida, e que possamos verdadeiramente continuar a jornada de hoje na certeza de que Deus é por nós. Faça a sua parte. Vida com Deus é uma vida de relacionamento, e relacionamento é uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Faça aquilo que você precisa fazer e tenha certeza que Deus honrará a sua vida fazendo a parte dele. Lembra a ressurreição de Lázaro? Deus poderia ter tirado a pedra, não poderia? Ele é Deus. Mas isso dava para os discípulos fazerem. Os discípulos tiraram a pedra. Ele disse: tirai a pedra. O que é para a gente fazer, a gente precisa fazer. A nossa parte, ela precisa ser feita. A nossa parte se encontrará com a parte de Deus. E o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Os discípulos tiraram a pedra e a ressurreição aconteceu. O que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar? Tirar a pedra. Entenda que a nossa parte, apesar de não parecer, é a parte mais fácil. O sobrenatural, o impossível, o milagre, o Senhor realizará na sua vida. Faça a sua parte. Fortaleça a sua fé. Cumpra as lições que foram ditas hoje nesta manhã e mantenha a sua fé inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós continuamos na tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo dia que está iniciando. Muitos já estão no trabalho, muitos estão a caminho, muitos estão em casa ainda. Mas eu tenho certeza que a tua boa mão está estendida sobre eles. E te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por este novo dia. Porque, como diz a tua palavra, a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. E elas são a causa de não sermos consumidos. A cada manhã o teu amor nos alcança mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque ao acordar de manhã, nesta manhã, o Senhor renovou o fôlego de vida em nós. Só acordamos e só estamos aqui de pé porque assim o Senhor permitiu, porque nada foge do teu controle. Somos gratos, Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer acreditar que existe um novo amanhã.
Existe uma nova história, um novo recomeço, porque Tu és um Deus de novos começos. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui diante da Tua presença para aprender mais e mais da Tua palavra. É verdade que às vezes acordamos enfraquecidos. É verdade que às vezes a nossa fé é colocada em xeque. É verdade que às vezes a nossa fé é enfraquecida pelas circunstâncias da vida. Mas vem o Senhor diante de nós com muito amor, carinho e nos enche da Tua palavra que nos fortalece a fé. Que possamos verdadeiramente, Senhor, meditar na Tua palavra todos os dias, se alimentar por ela todos os dias, porque ela é fonte de vitória, fonte de vida. Que jamais possamos negociar a leitura da Tua palavra, que possamos todos os dias separar um momento para meditar nela, ser alimentado por ela. Nos ajuda, Senhor, a ter a vontade, nos ajuda a não nos distrairmos, mas ler a Tua palavra, estar envolvido na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar a Tua palavra e ela estar disponível a nós hoje. Não temos mais desculpas, porque a Tua palavra está em todos os lugares, até no aparelho de celular nós temos a Tua palavra. Que possamos meditar nela dia e noite. Pai, que possamos verdadeiramente reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas e limitações. E Te pedimos nesta manhã, perdoa-nos, Senhor, se alguma coisa que fizemos que não agradou o Seu coração, porque se pecamos, pecamos contra Ti somente. Por isso, Pai, nos perdoa, renova em nós a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória sobre nós. E nos faça viver novamente em novidade de vida. Tira de nós todo sentimento de culpa, tira de nós toda a incredulidade, toda a fraqueza espiritual e nos renova com a Tua presença. Que possamos verdadeiramente, Senhor, cuidar da nossa mente, do nosso coração e pensar naquilo que somente nos leva para mais próximo do Senhor. Que a nossa mente seja ocupada verdadeiramente pelas coisas do alto. Que a nossa mente seja ocupada por tudo aquilo que vem do Senhor. Por isso, Senhor, guarda a nossa mente, que a nossa mente esteja em paz, porque ela estará firme no Senhor. Blinda a nossa mente e coração. Nos faça, Pai, olhar verdadeiramente com os olhos da fé. Não faça-nos viver pela vista, vista é o que vemos agora, mas nos faça viver com a visão do céu. Faça-nos viver com a visão do reino, faça-nos viver além das circunstâncias, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pai, eu Te peço por esses que estão online comigo agora, que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles, os abençoando em tudo, que eles sejam prósperos, abençoados, transformados, restaurados. Visita cada família, cada casa, cada filho, visita o trabalho. Pai, tira todo impedimento, toda incredulidade, renova a fé deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles saiam desse devocional hoje completamente cheios de fé, completamente ousados, corajosos, fortalecidos, porque o Senhor deu a Tua palavra, e a Tua palavra os enche de sabedoria e graça. Por isso, Pai, tira todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, que tudo isso seja queimado pelo fogo da Tua glória, e os enche de paz, em nome de Jesus. Pai, não peço só por eles, mas para aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, derrama sobre eles esta palavra, e que eles possam ser alimentados, fortalecidos, transformados por ela. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Fica conosco. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas queremos caminhar na Tua presença, queremos andar na Tua presença. Nos fortaleça, nos faça andar no centro da Tua vontade. Que nada venha nos distrair, mas que possamos manter o foco e chegar no final do dia e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.